A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. Hoje vamos iniciar o livro de Amós. Capítulo 1. As ameaças contra diversas nações e contra Judá. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azel, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Ave. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filhos teus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo no muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bósra. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, e com alarido no dia da batalha, como tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e todos os seus príncipes com eles matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra, sobe a cabeça dos pobres. Eles perverteram o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebe vinho do que tinha multado. Não obstante eu ter destruído
o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura do cedro, e cuja força era como dos cavalos, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para possuíres a terra do amorreu. E dentre os filhos se levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apartarei do vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga do ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os varões, e o mais animoso entre os valentes, fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 3. Os vícios e maldades de Israel, o anúncio de castigo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão do bosque sem que haja presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sei que tem apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre o monte de Samaria, e vede grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando para nos palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará tua terra, e derribará tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho da orelha, assim sereis livrados, os filhos de Israel, que habitam na Samaria, no canto da leiteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, no dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele. Também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra, e derribarei a casa de inverno, como a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amém, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade na leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Amós, no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Amós, capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós vaca de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá,
e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e com vossa descendentes, com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gigal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei o vosso sacrifício de 3 em 3 dias, os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvor, do que é levedado, e apregoai sacrifício voluntário, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vós de limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, e os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vos foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual o seu pensamento, que faz da manhã trevas e pisa altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Predição da ruína de Israel. Capítulo 5. Ouvi esta palavra, que levanta como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saia 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10. A casa de Israel. Porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitai por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelas, e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, que faz vem súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreendem, e abomina o que fala sinceramente. Portanto, visto
que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, e edificareis casas de pedras lavadas, mas nelas não habitareis. Vinha desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomai resgate e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passareis pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vos este dia do Senhor. Trevas será e não luz, como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostastes à parede e fostes mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não serás completa escuridade, sem nenhum resplendor. Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Portanto, vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A corrupção de Israel ameaça. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e os quais vêm à casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que deleitais o dia mau, e vós chegais ao lugar de violência, que dormis em cama de marfins, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis o cordeiro do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumento músico como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis como mais excelente o óleo, mas não vos afligis. Pela quebra de José, eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pelas suas almas, o Senhor Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão, e alguém tomará o seu tio, ou o que queima, para levar os ossos para
fora da casa, e dirá: o que estiver nos cantos da casa, está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor, porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos nas rochas, poderão lavrá-lo com bois, porque haveis-vos tornado o juízo em fel. E vós, que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderoso por nossa força, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimi-vos-á desde a entrada de Ramate até ao ribeiro da planície. A visão da locusta. O fogo, do fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebanho da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como ele estivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou a dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei, é a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da pós o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada. E a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao livro de Amós, capítulo 8. A visão de um cesto de frutos ameaça contra Israel. O Senhor Jeová se me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele,
mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouve isso, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda com o grande rio, e será arrojada, e submergirá com o rio do Egito. E sucederá naquele dia, diz o Senhor: farei o que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a terra, toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não o acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede, e os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmo cairão e não se levantarão mais. Visão da ruína do altar, promessa de restauração. Capítulo 9. Vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, e estremeça os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cave até o inferno, e a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos ao fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abobada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir?
Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não se adivinhará, nem os encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na terra, na sua terra, e não serão mais arrancadas da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém. Finaliza aqui o livro de Amós. Fica todos na paz do Senhor e Salvador Jesus.